Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem conosco, presentes. E de início, elevemos o pensamento até Deus. Muitas vezes nós encaramos a prece como sendo uma atitude mística e mal nos damos conta de que o momento da prece é um momento em que as nossas energias se elevam, em que as nossas vibrações se sutilizam, para que, cientificamente falando, haja a necessária conexão com as energias, com as forças que nos são superiores. É um momento, portanto, de intercâmbio com o que há acima de nós. Um momento em que, havendo a sintonia, os bons pensamentos, as boas intuições, provenientes de nossos amigos desencarnados, chegam até nós. E nós nos capacitamos nesse processo de recepção da mensagem positiva, que acalma o nosso coração, que sossega a nossa mente e que faz com que o nosso pensamento, a nossa mente, seja um campo propício a receber as boas orientações que todos nós buscamos. Portanto, nessa noite de hoje, nesses instantes que antecedem o último estudo desse ano, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe este momento. Que as lições façam parte de nós. Assim como Jesus veio nos trazer a boa nova, o Evangelho, a doutrina espírita vem confirmar os ensinamentos dele, desdobrando-os, mostrando a necessária identificação deles com as leis universais. Que assim seja. Fiquemos em paz. Graças a Deus. Pessoal, seguinte. Na semana anterior, nós iniciamos o estudo do capítulo de número 9, Livro no Mundo Maior, capítulo esse intitulado Mediunidade. E nós vimos aqui que André Luiz estava conversando com o instrutor Calderaro a respeito do fenômeno do animismo. Fenômeno esse extremamente comum nas mesas mediúnicas. Ele estava querendo saber de Calderaro a respeito desse fenômeno. Se existia algo do chamado reflexo condicionado, que ele já havia estudado e que nós vimos aí no capítulo de número 8. Ao passo que Calderaro confirma. E, sinteticamente, podemos afirmar o quê? Que Calderaro falou para André Luiz e que nós discutimos na semana anterior. O animismo é aquele fenômeno em que, na comunicação, ao invés de ser um desencarnado passando a mensagem, é o próprio médium passando aquela mensagem, de maneira totalmente inconsciente. O médium, ele não está fingindo que está recebendo uma comunicação. Aquela comunicação flui dele inconscientemente, automaticamente. Ele sente que pode ser até mesmo um desencarnado, só que em verdade foi ele mesmo. Isso é a definição do animismo. Nós vimos que o fenômeno anímico é extremamente comum nas mesas mediúnicas. É algo, inclusive, muito presente, especialmente naqueles médiuns que estão no começo, na fase do desenvolvimento de sua mediunidade. Vimos que ele tem um grande percentual de fenômeno anímico e um pequeno percentual ali de mediunidade propriamente dita. Mas que isso não pode, não deve ser demonizado. Existe um exagero
quando nós abordamos a questão do animismo em uma mesa mediúnica. Demonizamos, como se o médium fosse culpado daquilo que está acontecendo, como se ele quisesse enganar as pessoas fingindo que é um espírito desencarnado que está passando aquela mensagem. Isso não é o animismo. Portanto, a postura por parte daqueles que coordenam uma mesa mediúnica, notadamente aquelas de desenvolvimento mediúnico, é de compreensão, de entendimento, porque a mediunidade não nasce pronta. Raríssimos são aqueles médiuns que, logo no desabrochar das suas faculdades mediúnicas, a mediunidade vem límpida. Podemos contar nos dedos isso daí. A esmagadora maioria começa, obviamente, pelos fenômenos anímicos mesclados aos verdadeiros e genuínos fenômenos mediúnicos. E isso, com o tempo, o médium, ele vai, através dos estudos, através da própria ação dele na vida, se depurando e ficando cada vez mais mediúnico e cada vez menos anímico. A orientação que Calderaro passa aqui é que o médium candidato ao desenvolvimento mediúnico deve estudar o que é a mediunidade, o que é a faculdade que ele tem. Ele nunca deve deixar de conhecer, de maneira cada vez mais aprofundada, aquilo que acontece com ele. O segundo ponto, o exercício. Deve se exercitar, porque através do exercício ele passa a saber como lidar com o fenômeno mediúnico que está em si. E em terceiro e principalmente, focando aqui na questão anímica, Calderaro nos orienta que o médium ele deve aprender a ceder. Então aqui nós vemos que a atitude do médium frente à vida bate muito e está em total sintonia com a atividade dele como médium na mesa mediúnica. Porque se a gente for ver sobre um outro foco, sobre um outro prisma, o animismo é como se fosse aquele momento em que o médium, mesmo inconsciente, ele impõe o seu ponto de vista, impõe aquilo que está nele, impõe aquilo que está presente na sua intimidade. Enquanto que no fenômeno mediúnico acontece o oposto. O médium entra no chamado estado de passividade, coisa que todo mundo aqui já ouviu falar. E nesse estado ele tem que aprender a ceder o seu estado mental para que um pensamento estranho, externo, flua através dele e o fenômeno mediúnico surja límpido e cristalino. E Calderaro nos ensina como fazer isso, como que o médium vai aprender a ser passivo e a ceder através das atitudes dele frente à vida, frente ao próximo. Então, as atividades de caridade, de tolerância, de compreensão, todas aquelas qualidades evangélicas, a partir do momento em que o médium ele se esforçar para fazer isso no âmago de sua vida, ele automaticamente vai estar combatendo em si o orgulho que impõe em prol da humildade que cede. O fenômeno anímico, ele vai diminuindo de intensidade e de frequência e de percentual de manifestação à medida que o médium vai sendo mais caridoso, vai esquecendo de si próprio em prol do semelhante. Isso eu não estou falando somente dentro de uma casa espírita, mas principalmente fora da casa espírita, nas ações e atividades comuns do médium no seu dia a dia. É assim que se faz o desenvolvimento mediúnico. Muita gente acha que o desenvolvimento mediúnico é aquele que acontece em determinado dia e horário no centro espírita. Naquela uma horinha que o sujeito fica lá, aquilo é o desenvolvimento mediúnico. Faz parte, mas não engloba o desenvolvimento mediúnico no seu total. A mediunidade desenvolve-se com o desenvolvimento moral do indivíduo, lá fora, dentro da sua família, no contato com os seus amigos, com os seus inimigos, com os seus desafetos. O médium ele vai sendo exposto a situações em que ele deve aprender a ceder o seu ponto de vista pessoal. Ao mesmo tempo que ele faz isso, é interessante, né? Automaticamente ele vai, no intercâmbio mediúnico, ceder espaço na sua mente para que um pensamento estranho venha e
que possa ser externado da maneira mais límpida possível. Foi isso que a gente viu na semana passada. Nós vimos a primeira parte do capítulo 9. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma observação sobre animismo? Vamos tocar o barco. Encerrada essa parte da conversação, o Calderaro falou o seguinte: André, existe um caso que eu estou trabalhando que vai retratar exatamente isso que você está querendo. Vou te levar lá. E Calderaro pegou André Luiz e levou para um centro espírita, em uma reunião de desenvolvimento mediúnico. Chegando lá, os dois foram recebidos por um médico, obviamente desencarnado, porque Calderaro e André Luiz estavam desencarnados. E esse médico era um sujeito muito bom, um sujeito que havia exercido a medicina como um verdadeiro apostolado durante o seu momento de encarnado aqui na Terra. Mas que ele tinha certos projetos de utilizar mais o seu tempo em prol dos pacientes pobres, doentes. Mas que ele desencarnou antes disso. Mas desencarnou em excelentes condições de consciência. E aí ele recebeu a oportunidade de trabalhar no centro espírita e inspirar as pessoas, os encarnados, a desenvolverem atividades, tarefas, no amparo aos doentes pobres. Então ele estava naquela reunião mediúnica lá, juntamente com outros desencarnados, orientadores, ajudando 11 pessoas no desenvolvimento mediúnico. E a função dele era inspirar aquelas pessoas a desenvolver essa tarefa de amparar os doentes pobres. Essa era a função dele lá. E ele era um médico conhecido, muito conhecido na cidade, muito conhecido naquele grupo espírita, inclusive. Né? E Calderaro questiona, então, e aí? Como é que você está? Como é que está esse teu projeto? Está caminhando bem? E o médico fala assim, meio mais ou menos. Por quê? Porque o instrumento mediúnico usado por ele ainda não havia despertado a confiança nos encarnados. Ele se utilizava de uma médium que estava em processo de desenvolvimento, não estava pronta ainda. Mas as mensagens que fluíam através dela, os demais componentes da mesa não estavam levando muito a fé, não. Achavam que aquilo ali, na verdade, não era mensagem de nenhum desencarnado, vinha dela própria, da própria médium. E ele, médium, ele não estava interessado em passar mensagens de teor científico, utilizando uma nomenclatura complexa. O que ele queria? Simplesmente despertar nas pessoas o desejo de fazer o bem. Mas estava bem complicado. Primeiro, porque o instrumento não era 100% adequado com ele. E segundo, porque o pessoal da mesa mediúnica não estava tendo muita confiança nela, no instrumento, no médium. E conversa vai, conversa vem, chega o diretor espiritual da reunião. Fala assim, pessoal, vai começar. Eles param de conversar, se aproximam da mesa. E esse médico se acerca de uma jovem senhora. Começa a entrar em concentração. Calderaro fala para André Luiz assim, André, dá uma espiada aí na mesa. São 11 pessoas. Só que dessas 11 pessoas, somente 8 se encontram em processo de desenvolvimento e que detêm mais ou menos qualidades de receber a mensagem. 3 não, 8 sim. E Calderaro continua, olha, desses 8, Eulália, que é aquela jovem senhora, a qual o médico se acercou, é que tem um estado receptivo mais adiantado. Porém, havia ali muitas dificuldades. Não havia total sintonia entre o médico e a Eulália. Por quê? Olha só, ele não se liga a ela por todos os centros perispirituais. Ela não é capaz de se elevar à mesma frequência vibratória dele. Ela não tem a mesma sintonia de ideias, de conhecimentos. E ela não tem muito interesse no aspecto científico, no conhecimento científico como um todo, nem em vidas passadas e nem na presente encarnação. Então o médico, ele encontrava certas dificuldades em passar uma mensagem mais límpida e mais, vamos dizer assim, de teor pessoal.
Porque não havia a necessária sintonia com a médium que estava em desenvolvimento. Aí a lição para a gente. A gente pensa que o intercâmbio mediúnico é como se fosse um acender e um apagar de luzes, né? O espírito chega, se acerca do médium, passa a mensagem que quer de maneira mais facilitada possível. Não é assim que a coisa funciona. Não é dessa maneira. Existem vários fatores ali. Olha só os fatores dela. Ela não conseguia levar as vibrações dela para alcançar as vibrações do médium desencarnado. Ela não tinha espaço mental suficiente para abordar as ideias totais do médium. Porque as ideias comuns dela eram diferentes das ideias comuns dele. O conhecimento científico dele era muito avançado. O dela era embrionário. Então não existia sintonia ali entre os dois. Mas ela tinha uma vantagem. Qual que era a vantagem dela? Ela tinha boa vontade. Era uma pessoa sincera. Era uma pessoa honesta. Ela queria estar ali para poder ajudar os outros. Para poder ajudar o semelhante. E era justamente através dessa porta que o médico atuava para passar a sua mensagem. Ele não podia fazer muita coisa, ele tinha que usar a boa vontade dele mesmo. Então era a boa vontade dela em sintonia com a boa vontade dele, a fim de que a comunicação pudesse acontecer. Então, é um processo da maior dificuldade. Feito isso, né, as observações, André Luiz percebeu que o médico, perto de Eulália, entrou num processo de introspecção e começou a vibrar mentalmente. Uma luz começou a se espalhar da sua cabeça. E Calderaro fala o seguinte: olha, André, presta bem atenção. O tema central da conversa ali é desenvolver um trabalho em prol dos doentes pobres. Os 8 indivíduos que estão ali na mesa, todos eles estão recebendo esse tema central, estão captando, porque todos eles têm uma certa receptividade. Porém, a partir do momento que esse tema central, desenvolver o trabalho de ajudar os doentes pobres, alcança a mente, cada qual começa a trabalhar com esse tema de maneira diferente, através de diferentes associações mentais. Calderaro fala: André, presta atenção nos 8 aí então. Então André começou a prestar atenção. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. Um indivíduo, um deles lá, um daqueles 8, quando captou o pensamento do desencarnado, logo fez a associação. Doente, associou com o quê? Hospital. Então começou a vir uma imagem de hospital na cabeça dele. Um outro indivíduo recebeu a mensagem do desencarnado, mas o pensamento já foi para um outro lugar. Ele começou a se lembrar de uma enfermeira bondosa que ele conhecia. Olha só, a mesma informação gerando pensamentos diferentes. 2 senhoras começaram a pensar em Vicente de Paulo, o campeão da caridade. Uma outra, recebendo aquele pensamento do comunicante, começou a desenvolver vontade de visitar alguns conhecidos que estavam doentes. Um jovem recebeu a mesma mensagem, só que seu pensamento já foi para outro lugar. Começou a pensar numa página que ele havia lido num livro que falava a respeito da simpatia para com os doentes. Então, olha como que a coisa funciona e como que é intrincado o negócio. O mesmo pensamento, o mesmo tema central, gerando diferentes tipos de conduta mental. Diferentes tipos de abordagem. Um pensou num livro, outro pensou num hospital, outro pensou numa enfermeira, outro pensou num santo, e por aí vai. Por isso que o mesmo pensamento pode gerar comunicações diferentes. A única pessoa que captava o pensamento do médico com maior nitidez era justamente Eulália. Calderaro falou o seguinte: André, sonda agora aqueles 3 ali que estão à margem do processo, que não tem a capacidade de receptividade. Aí André Luiz foi sondar os 3. Dos 3, 2 estavam se lamentando por terem perdido o cinema, né? Pensando assim: ah, que droga, tem que estar aqui, perdi o filme lá no cinema, né? Perdi
a oportunidade de assistir o filme que eu queria. Obviamente, o indivíduo que pensa desse jeito no momento ali vai estar totalmente impermeável a assimilar as influências do plano espiritual. E uma terceira, uma senhorinha, né, começava a pensar nas tarefas de casa que ela havia deixado por fazer. Certo pensou lá na vassoura, certo pensou lá no fogão, das tarefas normais e comuns do dia a dia dela. Pensando, nossa, eu estou aqui, tanta coisa para fazer na minha casa. Então o pensamento dela a deixou impermeável a assimilar o pensamento do comunicante. Né? É algo que a gente fala muito quando aborda a questão do passe. Né? A gente até usa a imagem do guarda-chuva, que o sujeito que está ali para poder receber o passe, né? Às vezes ele fica na posição bonitinha, né? Naquela posição padrão do passe, né? Junta os joelhinhos, coloca a mãozinha assim para cima, né? Até suspira. Mas o pensamento fica longe. O pensamento fica do tipo, será que a lasanha que eu deixei lá em casa vai estar boa do almoço, né? Ou vou chegar lá em casa, tem aquela série na Netflix para poder assistir. Ou olha, que acabe logo isso porque eu tenho um aniversário para ir. Quer dizer, uma pessoa que mentalmente falando se isola vai receber o que do passe? Tem sintonia, é uma coisa científica. Por isso que a boa vontade toma um espaço muito importante aqui, no processo de sintonia e consequente assimilação das boas energias no passe. E no fenômeno mediúnico não é diferente. Né? Então, há necessidade de um pensamento sintonizado com os benfeitores. Até aqui, observações, comentários, perguntas? Fala. Não é nesse sentido aí que eu vou fazer um comentário. Tá. Eu acho que é um livro que você disse que a pessoa fala, vai escrever psicografia, como se fosse um interruptor. Mexeu ali, pronto. Uhum. E olha como que é complicado. Eu acho que é no livro Os Mensageiros, se não for você me corrija, que tem lá sobre a psicografia e que a pessoa que vai psicografar não é simplesmente pegar o lápis, é todo um processo daquele espírito que vai se achegando, vai ficando de lado, começa pela omoplata, desce pelo braço e o antebraço, até chegar na mão. E tem um processo todo aí que eu não vou lembrar. Então as pessoas acham que vai lá e faz. Que basta pegar o lápis e psicografar. Tem todo um processo que pega tudo isso aqui. Tem os nervos do braço, do antebraço, dos dedos, para pegar o lápis ou a caneta. Então, olha como é complicado, não é construtor, né? Nossa, o processo do executar da função mediúnica é muito intrincado, é complexo. Porque olha só, como que a gente movimenta a nossa mão agora? Porque nós queremos, usamos a nossa vontade, o nosso pensamento se conecta com os nossos neurônios, através daí o processo todo se faz. No fenômeno de psicografia, algo semelhante acontece, só que o pensamento, a orientar a coordenação motora ali do braço, não é do dono do corpo. O pensamento vem de fora. Quer dizer, aquele pensamento tem que encontrar espaço na mente do médium e, consequentemente, no cérebro para poder agir, manipular toda a zona motora a fim de que a escrita saia. Então é algo complexo e intrincado, né? É algo que com o tempo, com o exercício, o indivíduo começa a ter maior maleabilidade. Com o conhecimento dele, que ele vai ganhando, vai facilitando também o processo de intercâmbio mediúnico. Agora, para que ele passe a mensagem na sua limpidez, com a sua essência máxima, vem aquela questão do ceder. Ele tem que se tornar uma pessoa cada vez melhor. Boa, humana, que aí ele vai aprender a ceder o seu espaço. É mais ou menos o seguinte, todo rio tem um leito, não tem? Então imaginemos ali que o leito ali é como se fosse o cérebro. E que aquela água é o pensamento do indivíduo. Ele tem que aprender a tirar essa água do leito para que a outra água, que é o pensamento do comunicante, ali entre. E a comunicação possa acontecer.
Então não é um processo fácil, né? Por isso que o indivíduo que começa a se desenvolver mediunicamente, de modo inicial, ele é principalmente anímico. E se ele, ao longo de sua vida, ele não se educar nesse sentido, ele continuará a ser anímico. Porque não é a simples frequência nas reuniões mediúnicas que automaticamente vai fazê-lo um bom médium. Não. É o que ele faz, é a sua conduta, é o seu desejo, é o seu esforço de ser cada vez melhor que vai fazer com que ele se aprimore como médium. Porque ele tem que se aprimorar, ele tem que crescer, ele tem que melhorar. Não tem segredo. Na natureza, tudo é conseguido na base do esforço. Bom, aí nós vimos que dos 8 ali, cada qual recebeu o mesmo pensamento e desenvolveu através de associações mentais ideias totalmente, totalmente diferentes não, todas elas voltadas para o foco inicial, mas pensamentos diferentes, certo? E 3 ali estavam impermeáveis. Só Eulália recebia o apelo do médico com nitidez, ela sentia o médico do seu lado, sentia o envolvimento energético do médico. E aí, utilizando-se da sua capacidade, o médico pegou o braço dela e começou a escrever. E escreveu uma mensagem muito singela, incitando os componentes da mesa a desenvolverem uma tarefa, qualquer tarefa, de amparo aos doentes, pobres. O tema central é isso aí. Mensagem curtinha. Assinou, inclusive, o nome dele, que era um nome conhecido. Acabou a reunião, as luzes acenderam, o dirigente da reunião falou assim: vamos analisar a tua mensagem, Olá, vamos lá, vamos analisar. Leram a mensagem dela. Falaram assim: olha, o teor da mensagem é muito bom, bonito o teor da mensagem edificante, mas está assinada aqui pelo Dr. Fulano de Tal. Peraí, o Dr. Fulano de Tal era médico. Cadê os termos médicos aqui? Cadê o pensamento científico aqui? Não tem pensamento científico, não tem termos médicos, não tem a nomenclatura dessa área. Não dá para a gente afirmar que realmente foi o médico que escreveu isso daqui. Portanto, Eulália, isso daí foi criação de mim. Você é anímica. Uma mensagem totalmente sua essa daqui, não é de um desencarnado. E aí eles começaram a discutir entre si, a respeito, dos estudiosos europeus, que falavam a respeito de animismo, de mediunismo, E o médico que havia passado a mensagem virou para Calderaro e falou o seguinte: mas eu não queria esse tipo de discussão, eu não queria nada disso, eu quero só desenvolver uma tarefa para ajudar as pessoas, eu não queria desenvolver esse tipo de discussão aqui na mesa mediúnica. E Calderaro faz um sorriso, mas se volta para Eulália. Por quê? Porque Eulália, quando ouvia aquilo que estava sendo comentado a respeito dela, de um modo bastante duro às vezes e agressivo, o que ela fazia? Ela se recolhia em si, ficava triste, ficava magoada, sua paisagem mental se enevoava, os olhos enchiam d'água, dava aquela vontade de chorar. Calderaro se acerca dela e começa a dar passes nela, distribuindo energias positivas nela. E essas energias positivas, ela, como médium, começou a agasalhar com tranquilidade. E ela começou a mudar o seu estado mental. Ficou mais calma, mais tranquila, mais serena. Afastou aquelas nuvens, que estavam lá rondando o seu campo mental, respirou aliviada, ficou mais calma. E quando o Calderaro percebeu que ela ficou num estado mais calmo, ele começou a dar passes na região frontal dela, nos lobos frontais. E André Luiz começou a perceber que a mente dela ficou introvertida. Eu li essa passagem e gente, como será que é isso, Como é que André Luiz percebeu que a mente dela ficou introvertida? Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem enxergar isso acontecer? Não consegui.
como que ele percebeu que a mente dela começou a ficar introvertida. E ela passou a não escutar mais os comentários que estavam acontecendo na reunião mediúnica. Começou a ficar mais fixada a mente dela no plano espiritual, nesse processo de introversão. E Calderaro aproveitou esse momento e começou a cochichar no ouvido dela, falando para ela não ficar daquela maneira, não ficar desse jeito, não ficar triste, não ficar aborrecida, que os comentários deles não eram maldosos, que eles simplesmente estavam se atendo mais ao aspecto teórico da coisa, mas que eles iam crescer, que eles iam evoluir, que eles iam perceber que o certo ali era o trabalho do bem, era ajudar as pessoas. Calderaro sussurra essas poucas palavras no ouvido dela. E ela ouve essas palavras. Ouve, e como se tivesse recebido um banho de energias positivas. Os seus lobos frontais se iluminam. E ela começa a pensar, é verdade, né? Eu não tenho que ficar triste desse jeito. Afinal de contas, eu estou só começando aqui com a minha tarefa, com o meu desenvolvimento mediúnico. Eu vou aceitar aquilo que eles estão comentando e vou usar aquilo para o meu próprio benefício. O que vale aqui é a minha consciência tranquila, porque eu sei que eu estou aqui para poder ajudar os outros. Estou aqui para poder me desenvolver como pessoa, para me tornar o melhor instrumento de amparo ao semelhante. E Deus é meu juiz. Sabe que eu estou aqui de maneira honesta, de maneira sincera. O estado mental dela, então, ficou outro. Calderaro sorriu com satisfação. Falou assim, nossa tarefa aqui está concluída. Ela já melhorou. Porque se ela ficasse daquele jeito, se ela ficasse naquele estado de tristeza, de mágoa, ela ia toldar o desenvolvimento de suas faculdades mediúnicas. E ela iria se anular como instrumento mediúnico. Olha só, a importância de um desenvolvimento mediúnico bem conduzido. A função de um coordenador de reunião mediúnica bem assessorado, com bastante conhecimento e contato suficiente para poder saber conduzir os bons andamentos da reunião. Caso contrário, aqueles que estão começando a florescer por conta das críticas, às vezes muito ácidas, eles acabam por anular o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas. Fala aí, cara. Ficou bem claro que a única pessoa que estava realmente conectada era ela, A única. em toda a mesa. Né? Exato. Dos 11 lá, a única que estava numa sintonia mais fina com o desencarnado era ela. Não tinha nessa mesa nenhum vidente, nenhum... Ele não relata aqui. Ele só relata aqueles que tinham uma capacidade receptiva maior ou menor, de receber o pensamento, né? E aquele pensamento despertar algo nessas pessoas. Mas de evidência, nada foi relatado. Como a gente comentou na semana passada, né? A presença de um médium vidente bem treinado e bem desenvolvido ajudaria em situações como essa. Ele poderia falar assim, olha, realmente eu vi lá o doutor fulano de tal perto dela. Isso poderia ajudar até mesmo aqueles que estavam comentando de uma maneira mais grosseira, né, a dar uma colher de chá para o Olávia, né? Ou pelo menos o beneplácito da dúvida. Olha, realmente pode ser que seja. Mas ele não comenta nada a respeito da presença de algum médium vidente, de modo algum. E André Luiz, quando o Calderaro fala, olha, nossos trabalhos estão concluídos aqui. André Luiz vira para Calderaro e fala assim, Calderaro do céu, olha como que os lobos frontais dela estão iluminados. Explica isso. Calderaro explicou o seguinte, André, nós estudamos, nós vimos isso, que é justamente nos lobos frontais que acontece materialmente falando, né, a estruturação, a materialização de centros perispirituais muito importantes. E olha o que ele fala, gente. Ali dormem milhões de neurônios.
à espera da maior espiritualização do ser humano, a fim de serem ativados. E nenhum pensador, nenhum dos mais arrojados pensadores que já viveram nessa terra, da antiguidade até os dias de hoje, logrou usar mais do que 10% dos lobos frontais. Mais do que 10%. Então aqui, gente, ó, nessa região nossa, existe um tremendo potencial, que só vai ser acordado, despertado, com a nossa espiritualização, com a nossa conduta no bem, com o nosso crescimento como seres humanos. E isso é trabalho que leva tempo. É um trabalho que começa a ser desenvolvido primeiramente, e Calderaro deixa bastante explícito aqui, através da fé. A fé é quem vai encabeçar esse processo de conquista dessa parte nossa, que é uma parte privilegiada. Porque é nessa parte que estão localizados os princípios mais elevados do ser humano. E com isso, ele conclui esse capítulo de número 9. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário acerca disso aí? A região frontal, assim, por parte neurológica, assim, ela está todo comportamento. Então, muita gente que tem acidente com lesão lobo frontal e altera totalmente o comportamento. Olha só. E parece também que, se não me falha a memória, pessoas do espectro autista, que tem TDAH, eles têm uma certa disfunção nessa área também dos lobos frontais. É muito a ver com a questão do comportamento. E olha só, eu achei interessante quando ele fala milhões de células dormentes. Quer dizer, nós temos todo um instrumental aqui, todo um equipamento que só vai ser utilizado quando o indivíduo crescer como ser humano, crescer como indivíduo. Ô Daniel, Tá, pode falar. acho que no mesmo livro que eu citei, você falou de dormir, André Luiz estava vindo para a crosta com Acho que é o Alexandre. o Alexandre. E era à noite. Então, aquela psicosfera começou a ficar meio pesada, né? Eles não estavam nem conseguindo voltar, eles andavam mesmo. Então, quando o André Luiz observou assim, ele falou assim, nossa, a humanidade está dormindo. Aí o Alexandre falou assim, literalmente. Porque esse dormir, aí a gente pode encarar sob o ponto de vista, vamos dizer assim, da linguagem mesmo, do dormir, como sob um ponto de vista mais simbólico também. E do despertar que ele não despertou. Muitos indivíduos aí, eles saem do corpo e realmente são verdadeiros zumbis do lado de lá. Por conta da falta de conscientização em termos espirituais. Né? Então isso daí categoriza boa parcela da humanidade como se estivessem dormindo. Daí a gente consegue entender aquela orientação que Jesus nos dá, né? Quando fala que ele veio para despertar aqueles que dormiam. E veio também para poder dar vida àqueles que morreram, que estavam mortos. Quer dizer, o morto e aquele que dorme, espiritualmente falando, são todos aqueles indivíduos que não estão sintonizados com as forças superiores do universo, que tem um pensamento mais voltado e mais focado aqui para a matéria densa. Não é? A questão da fé, né? Vai ativar todo esse potencial através da fé. E essa fé, como é que você coloca esse nível? Sim. O Calderaro fala que o trabalho de acessar essa região vai ser encetado, ou seja, encabeçado, iniciado pela fé. Porque todo o processo de crescimento espiritual do indivíduo vem pela fé. Né? E a fé, segundo Paulo de Tarso, é a certeza das coisas que vão acontecer. Então o indivíduo, ele sabe que coisas boas vão acontecer. E ele começa a se esforçar porque ele sabe que aquela promessa, vamos pegar uma linguagem bem evangélica mesmo, que aquela promessa, ela vai ser cumprida. Então isso é fé. Ele vai usar aquele estado dele interior de fervor, de certeza, para poder agir, porque aí sim, através da boa ação, através do seu crescimento, ele atingirá realmente
aquele estado que ele já antevê através da fé. Só uma historinha leve para a gente entender essa questão da fé, que é muito importante. Um certo espírito desencarnado, ele tinha certa dificuldade em entender o que era fé. O que é a fé? Ele ficava angustiado do lado de lá, caramba, o que é esse negócio de fé aí, que todo mundo fala que eu tenho que desenvolver, mas eu não sei o que é. Aí o mentor espiritual dele falou o seguinte: espera aí que eu vou te ensinar. Pegou ele, levou aqui para a crosta, entrou numa casa onde tinha uma mulher chorando. E o mentor fala: olha, essa mulher perdeu o filho recentemente, por acidente. Olha só o que eu vou fazer. Deu uns passos nela. E desenvolveu nela uma cena em que ela via o filho e se encontrava com o filho e o abraçava. E aquela cena que ela desenvolveu na cabeça dela a acalmou. As lágrimas que antes eram de desespero se transformaram em lágrimas de esperança. Aí o sujeito entendeu o que era fé. Aquela cena não estava acontecendo, mas era algo que ia acontecer. E isso a acalmou e a tranquilizou. Porque ela sabia que aquela cena ia acontecer, bastava ela esperar que ia chegar aquele momento. Isso é fé. Então, dos 11, 3 estavam dispersos. 3 estavam. E uma era o Lábio. Os outros, eles poderiam receber a mensagem, eles tinham condições mediúnicas de receber, mas não estavam muito concentrados, porque se tivesse, não censuravam, tá certo? Assim, dos 11, 8 estavam em condição de receber a mensagem. Mediunicamente falando, mediunicamente falando, Só que assim, a faculdade mediúnica, ela pode ser idêntica em muitas pessoas. Mas a questão da passividade, da recepção da mensagem, varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, a gente viu que uma única mensagem, um único tema central ali, sendo interpretado de maneira diversa por 8 mentes diferentes. Das 8, aqui estava com maior teor de passividade, para captar a mensagem com maior nitidez, era justamente a Eulália. Os outros tinham passividade. Só que não eram tão passivos em termos mentais quanto a Eulália era. Por isso a censura? Porque assim, a censura que me preocupou. Sim, então, o que acontece ali? Não sei se dentro desses 8 ali estavam os dirigentes da reunião. Mas vamos supor que sim. Estavam ali os dirigentes da reunião. Talvez eles não tivessem atinado. Eles poderiam ter atinado, mas peraí. Enquanto ela estava lá escrevendo, me veio a mensagem, a ideia de um hospital na cabeça. É verdade, olha só, enquanto ela estava escrevendo, me lembrei de Vicente de Paulo, campeão da caridade. E o outro falava assim: nossa, eu lembrei da fulana de tal, que é excelente enfermeira. Então, se eles ligassem os pontos, eles passariam a interpretar que aquilo que aconteceu com ela, possivelmente era verídico. Houve um fenômeno mediúnico, não era anímico, porque todos captaram a mensagem. De maneira mais ou menos acentuada, mas a mensagem foi captada por aqueles 8. Por isso que se fala que tem que ter muito tato na reunião. Porque vai uma comunicação através de um indivíduo, através da psicografia. Mas aquele que não tem a psicografia pode captar aquela mensagem e, se ele for vidente, ele enxerga. E se ele for um intuitivo bem forte, ele pode captar a essência da mensagem também. E por aí vai. Como já dizia Paulo de Tarso, há a diversidade dos carismas, mas o espírito é o mesmo. Quando Paulo de Tarso falava em carisma, ele falava em mediunidade. Quer dizer, o fenômeno mediúnico é um só, mas ele se expressa de maneiras das mais diferentes possíveis, de acordo com a capacidade de cada um. Algo mais, pessoal? Comentários? Dúvidas? Perguntas a respeito disso aí? Aproveite que nós temos 10 minutos. Acabamos cedo hoje. Nada? Então a gente encerra esse ano de 2022 com esse capítulo 9. Vamos voltar aí em janeiro, se não me falha a memória, 27, Acho que 27 de janeiro, no capítulo 10, intitulado Dolorosa Perda. E aí a gente encerra esse livro no ano que vem.
E aí eu ainda estou pensando qual livro que nós vamos estudar depois desse daqui. Vai ser um de Kardec. Não sei se a gente aborda o livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, né? A Gênese. A Gênese eu fiz agora há pouco, acho que não vou fazer a Gênese não. A Gênese, gente, 4, né? O que vocês acham? O que a gente pode O fazer? livro dos Espíritos. Os Espíritos, que é mais? Ai, Qualquer um que vier, tá bom. Qualquer um que vier tá bom. qualquer um que vier, não. Nenhum específico, qualquer um que vier tá bom? Céu e inferno. Céu e Inferno é bom. Mas eu falo de casa, eu acho maravilhoso, acho que seria uma boa. Vamos pegar Kardec. Vamos pegar Kardec para a gente poder estudar. Céu e Inferno. Céu e inferno. Inferno. Vamos estudar o Céu e o Inferno. Evangelho também. Tem o Evangelho também. Faz um tempinho que a gente estudou o Céu e o Inferno. E um dos livros mais interessantes de Kardec. Fala. O Daniel, só voltando um minuto atrás, Sim. Os ditos milagres seria uma exemplificação de fé? O que Jesus falava quando curava? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. O que é a fé? A gente costuma interpretar essas passagens evangélicas só pelo lado do misticismo. Mas assim como a prece, a fé ela tem que ser vista como sendo uma energia atuante. O indivíduo que movimenta a energia da fé, ele movimenta um estado energético em si que o possibilita ter a receptividade necessária para as energias que vêm do mais alto. Eu pergunto dessa forma pelo seguinte, que tem os ditos milagres, né? São coisas que comprovadamente a ciência não consegue explicar. Mas realmente aconteceu. Um exemplo, a pessoa tinha determinada doença, o médico dava como sendo terminal, incurável, etc. E de repente a pessoa se curou por um motivo ou outro, né? Sim. Talvez inconscientemente a própria pessoa teria criado cura, né? Isso pode realmente acontecer, mas o mais comum, o mais plausível é da ajuda externa. A gente pode pegar até o exemplo de Jesus nisso daí. Quantas vezes Jesus curou os cancerianos? Gente deformada, né? E restaurava o corpo daquela pessoa na plenitude de suas forças. Então, aquele estado de fé daqueles indivíduos proporcionavam, né, uma maior assimilação das energias potentes do Mestre de Nazaré, a fim de que aquela cura pudesse realmente acontecer. Eu acho que essas curas espontâneas, elas acontecem muito devido à interferência externa. E essa interferência externa, para agir de maneira cada vez mais acertada, depende de um estado de receptividade. Sim, um estado de receptividade da pessoa. Porque se o indivíduo não tiver o estado de receptividade adequada, ele coloca um escudo ali. Né? E Jesus não mentia, ele falava, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Né? Quer dizer, você abriu ali as suas comportas de receptividade e eu agi com as minhas energias. A questão não pode esquecer a questão do merecimento. Sim, claro. Ela recebeu a energia, mas ela estava na hora de se recuperar. Eu tenho um caso muito interessante, que é uma paciente minha, que ela tinha uma doença e ela foi no João Luiz, naquela época o João Luiz perdeu o partido e tal, e ela se curou e ela voltava para o consultório e ela falava para mim, mas eu passei por vários médicos durante muitos anos. Mas chegou o seu momento, chegou a hora, o seu merecimento é agora. Né? Porque a gente tem que ver também que a questão do merecimento se casa muito com o que a pessoa aprendeu com a doença. Porque se a pessoa estiver com aquela doença e ainda estiver com todo aquele estado mental que motivou o aparecimento da doença, ela vai permanecer doente. Exatamente. Porque a doença ali, ela vai ter a necessidade dela ter, a fim de que através do problema, das dificuldades, das dores, das limitações, ela possa amansar como pessoa, se humanizar. O objetivo da doença, que é o efeito, aprender com a doença. Exatamente, é atuar na causa. Porque a causa está justamente na conduta da pessoa, na conduta do indivíduo. Se a doença não está fazendo modificar a causa, a conduta da pessoa, a pessoa vai permanecer doente. De diversas maneiras, de diversas formas. Tem um caso interessante que aconteceu no livro Francisco de Assis.
em que um indivíduo ranceniano foi curado por Francisco de Assis. E era um indivíduo que portava uma raiva dentro de si, uma coisa absurda. E ele foi curado. E ele, assim, por questão de gratidão, passou a seguir Francisco. E ele via Francisco banhando os doentes, com aquelas chagas todas, com aquele carinho, com aquele amor. E passou longos anos ali seguindo ele, né? E aquela raiva brotando dentro dele. Um belo dia ele acordou. Ele acordou e falou assim: eu não merecia ser curado. Eu tenho que passar por isso novamente. Se desvencilhou do grupo de Francisco de Assis, andou por quilômetros, cansou, sentou no tronco de uma árvore e acabou adormecendo. No dia seguinte ele acordou com as chagas já no corpo. Nossa. E acordou feliz. Porque ele percebeu que era justamente aquilo ali que ele precisava passar para poder despertar em si, outras qualidades que ele não tinha. Aquela raiva toda precisava ser trabalhada. Ele não conseguiu trabalhar das maneiras normais. Precisava aquilo lá ser exteriorizado através das doenças e através da dor, do sacrifício, da dificuldade de se renovar e crescer como pessoa, como ser humano. Por isso que às vezes não há um merecimento. Aí a pessoa pede, mas a pessoa não é curada. A pessoa tem que pensar: poxa, será que eu melhorei como indivíduo para merecer a cura? Ou será que o melhor para mim é permanecer doente? A doutrina espírita faz a gente enxergar as questões sob um outro ângulo, um ângulo diferente da matéria. Como nossas células, a questão de proteína, de DNA, toda a ativação energética mesmo, talvez um dia a gente chegue nessa possibilidade aí da autocura, da gente poder, ou até evitar que a doença aconteça. A gente mesmo manipular as próprias energias para evitar que a doença aconteça. Mas isso aí é uma evolução. Esse é o objetivo nosso. Mas hoje, Nathalie, a epigenética já fala a respeito disso. Fala que tem um livro do Dr. Bruce Lipton. Eu lembrei o autor, esqueci o nome dele. Vou lembrar. O autor é Bruce Lipton. Ele fala a respeito da epigenética e ele fala o quanto que o pensamento, os sentimentos, as emoções, eles interferem no nosso código genético, modificando para melhor, modificando para pior, dando origem a doenças ou restabelecendo a cura da saúde da pessoa. É um livro fantástico, vou lembrar do nome dele, vocês me cobrem aí, que fala a respeito disso aí, que a ciência já está, pelo menos uma certa parcela dela, com esse pensamento engatilhado, de que nós somos energia e que essa energia pode e deve muito bem atuar no nosso cosmo orgânico, nos proporcionando saúde ou doença. Coisa que o Espiritismo já fala há muito tempo. Vou falar pela última vez. Sim. Aquele médico indiano, Deepak Chopra, ele diz assim, é longo o texto que ele fala, eu não lembro só do trechinho. Ele diz assim, que nós somos as únicas criaturas que podemos mudar as nossas células pelo pensamento. Perfeito, é isso aí. Biologia da Crença, é o nome do livro, do Bruce Lipton. Ele fala justamente isso daí. Através do pensamento, a matéria ela é efeito. A causa é espiritual. A gente vê esse corpo nosso pesadão aqui, a gente pensa que ele é causa de alguma coisa, mas ele é somente efeito. Fala, Rosa. Não, porque eu queria falar isso aí mesmo. O pensamento comanda tudo. Tudo, não só o Espiritismo fala, essa Seichonoye também fala isso. Então, você tendo um pensamento positivo, isso vai refletir em você mesmo, em volta de você, no seu lar, no seu trabalho, muda o pensamento, sabe? Muda. Está com pensamento negativo, nós estamos numa época de muitos pensamentos negativos, Então a gente muda, canta, sabe? Muda, tenta mudar. E aí vai mudando realmente a sua vida e a vida até daquelas pessoas que estão junto de você. Perfeito. Bem por aí mesmo. A base é científica. Daniel, eu acho que a pessoa, quando fica doente, eu dei um caso, a pessoa, a primeira coisa que ele tem que fazer é aceitar a doença. Exatamente. Tanto é que quando eu fiquei doente, eu fui desenganado por 3 médicos,
Faz quanto tempo isso, tá? 26 anos. Aí, ó. Aceitei plenamente. Tadeu, os bobelos médicos desencarnaram antes de você. Eu dou investimento. Eu falei para ele, você vai trabalhar, você vai estourar. Até hoje. Acho que a pergunta, né, Daniel, muitas vezes as pessoas perguntam por que isso, mas é para quê, né? É para quê? Um detalhe, Daniel, quando eu cheguei na medicina portuguesa, a médica que ia me operar, aliás, chefiar a cirurgia, falou assim, eu não vou esquecer isso nunca. Só não vou te salvar se lá em cima não quiser. E uma coisa que eu vou guardar da minha vida. Olha só. E o que é isso? Fé. Né? Porque quando a gente fala em fé, a gente pensa logo numa fé no mais alto. A fé no mais alto também é fé. Mas a fé nas próprias forças também é fé. Porque se o indivíduo não tiver a certeza de que ele é capaz de fazer as coisas, nada vai ajudá-lo. Já pensou se essa médica fosse toda cheia de tremores lá? Ai, não sei se eu consigo. Ai, não sei se eu posso. Ai, não sei se é isso. Ai, não sei se é aquilo. Se a pessoa não tiver um estado de confiança nas suas possibilidades, naquilo que ela pode fazer, Quando ela falou isso, eu falei, estou em boas mãos. estou em boas mãos. Daniel, fé também é acreditar, né? Sim, é acreditar. É acreditar nas próprias forças, na própria capacidade, é acreditar numa interferência exterior, é acreditar que nós estamos regidos por leis e que tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo, tem uma causa e tem uma motivação. Tudo. Certinho, pessoal. Vamos fazer a nossa prece? Elevando o pensamento até Deus, nesses instantes em que nós aprendemos mais um pouquinho a respeito das leis da vida. Leis essas que, quando nós soubermos como utilizá-las, nos darão um estado cada vez mais aprofundado de paz, felicidade e realizações. Que Jesus de Nazaré, nosso mestre maior, seja sempre visto por todos nós como o caminho e a verdade que nos conduz à verdadeira vida. Não a vida da matéria, porque a vida da matéria é necessária para o nosso despertar espiritual. É necessária para o desenvolvimento de habilidades. É necessária para o desenvolver da inteligência e dos sentimentos. Mas é imperioso saber que nós não somos matéria. Nós utilizamos a matéria como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual. E chegará um momento na nossa evolução em que nós não teremos mais a necessidade de encarnarmos em corpos grosseiros. E o processo evolutivo se dará única e exclusivamente na contraparte espiritual, na nossa verdadeira pátria, que é a pátria do Espírito. Que Deus nos abençoe os esforços, que assim seja. Pessoal, bom Natal para todo mundo. Que Jesus ilumine o coração de cada um de vocês. Como o Sr. Gilberto disse, a gente faz as nossas ceias, a gente troca os nossos presentes, tudo isso é muito normal. Tudo isso é muito válido. Só que o importante aí é nós compreendermos a essência dessa nossa comemoração. Porque se os ensinamentos do Mestre fossem por nós realmente comprometidos na sua essência máxima, o mundo não estaria como está. Tenhamos a certeza disso. O pensamento de Jesus ele gira muito em torno de 2 pontos específicos. Um é o reino de Deus, que na verdade não é um local. O reino de Deus é um estado de consciência, né? É aquilo que os católicos, os evangélicos chamam de céu, que Jesus simbolicamente chamou de reino de Deus, que ele mesmo disse que já estava dentro de nós. Então, boa parte dos seus ensinamentos gira em torno disso. E o segundo ponto, onde os ensinamentos de Jesus sempre giram em torno, é a respeito do amor.
da caridade como um instrumento para atingir a realização daquele reino de Deus. Tudo o mais que existe na vida de Jesus torna-se meio que acessório. Então a gente tem que deixar meio de lado algumas coisas que a gente considera muito importantes para fazer com que o nosso pensamento e as nossas meditações girem em torno desses dois pontos de vista que Jesus sempre abordou muito. O reino de Deus, que é um estado interior, e o amor, como sendo aquele mecanismo, aquele caminho para atingirmos aquele estado máximo de consciência. Nesse Natal que nós tenhamos, dentro das nossas festas, aquele momento de real introspecção, para saber se realmente nós estamos fazendo com que o Cristo nasça em nós. Porque quando ele disse a respeito da sua segunda vinda, ele disse de maneira simbólica também. A segunda vinda de Jesus é algo pessoal e particular a cada um de nós. Quando o indivíduo começar a pautar a sua vida pelo Evangelho, Jesus estará nascendo dentro desse indivíduo. E aí nós atingiremos aquele estado que o próprio Paulo de Tarso falou. Que agora não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que é um estado de consciência máxima. É o estado do reino de Deus. Portanto, que esse aniversariante seja sempre visto por nós como o caminho, a verdade